A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida, amém? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o Pai nesse dia, Deus tão maravilhoso, a qual nós devemos dar a graças ao Senhor, levar o nosso coração em gratidão ao Pai pela vida, gratidão por Deus estar conosco, gratidão pela misericórdia que Ele tem a cada dia conosco, gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero hoje, amados, falar contigo, fazendo uma pergunta. Por que Jesus teve que morrer? Você sabe por que Jesus teve que morrer? Eu quero compartilhar essa palavra ao teu coração, nesse estudo. Vamos ler lá em João, livro de João, capítulo 12, no verso 23 e verso 24, nos diz assim: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha só, Jesus teve que morrer para se cumprir uma profecia. Primeiramente, Jesus teve que morrer para cumprir uma profecia, a qual nós vamos ver hoje, tá certo? Porque se Jesus não morresse, o seu nome não seria glorificado e a humanidade não teria sido salva. O grão de trigo, ele se refere a Cristo. Cristo é esse grãozinho. No trigo, nós vemos que tem uma casquinha. E ali, o que tem mesmo de valor é o interior deste grão. Se esse grão cair na terra, este grão vai germinar pelo conteúdo que tem dentro dele. Jesus, então, ele simboliza, esse grãozinho de trigo simboliza o nosso Senhor Jesus. Ele veio aqui como homem, mas o interior dele é o eterno, é o nosso Deus, o Cristo, o Salvador. E esse grãozinho, quando ele caindo na terra, é necessário que ele morra. Caindo na terra, ou seja, o Cristo, o próprio Deus, vindo encarnado em homem, veio à terra, né? Caindo na terra, veio à terra. E aqui não é a morada dele. Aqui não é a morada do Senhor. Mas ele teve que vir para a terra para que morresse aqui. Teria que morrer aqui nessa terra. A semente, ela tem que cair no terreno para poder germinar. O Senhor tinha que cair aqui, estar aqui, vir como homem aqui e morrer como homem aqui, para que se cumprisse a palavra dita no começo de todas as coisas. Se Jesus ficasse aqui na terra, sem morrer, ele ficaria só. Ele seria apenas um humano. Viveria apenas como um homem natural. Pois a humanidade foi prometida a Cristo. Jesus, ele tinha uma promessa quando veio.
E era necessário cumprir-se essa promessa. Mas ele, para adquirir essa promessa e viver essa promessa na vida dele, de ter a humanidade, ele teria que resgatar essa humanidade. Porque essa humanidade pertenceria a ele. Então, ele precisava morrer. Porque se ele morresse, não ficaria só. Se morrer, dá muito fruto. O trigo, ele morrendo, nasce outros com ele e como ele. Somente através da morte, cumprindo a profecia, é que a humanidade seria salva, nascendo assim a chance e a oportunidade da vida eterna, como está em João 1,12. Que a todos os que creram e o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, recebendo assim a vida eterna. A palavra tinha que ser cumprida. Aqueles a quais receberam a morte de Cristo e entregaram a sua vida a Ele e receberam o sacrifício da morte de Cristo, eles foram dados ao Senhor Jesus. E aqueles que veio até Jesus e o recebeu também o Pai, e junto à vida eterna, o direito de estar com eles, de viver com eles eternamente. Isso é maravilhoso. Esse era o plano de redenção de Deus, o plano a qual Deus formou lá no comecinho de tudo, quando o homem caiu, quando o homem pecou e assim se distanciou do Senhor. O homem estava perdido. O destino dele era a morte, não só a morte física, mas uma morte eterna, porque ali o seu espírito adormeceu. Então, o Senhor precisava bolar um plano, o plano da redenção, o plano da salvação. E Deus formou um plano mais do que imediato. E ali ele lançou uma profecia, a primeira profecia, a primeira delas, que está lá no livro de Gênesis. Vamos ler lá? Livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia. Muitos que não buscam a revelação do Espírito, o discernimento do Espírito, quando ler a Bíblia, vai apenas ler como ler um livro e não vai entender o significado das coisas. Você, eu creio que quando leu pela primeira vez ali essa palavra, entendeu que o Senhor estava dizendo apenas a mulher, apenas a serpente, né? E não, o Senhor estava dizendo a mulher, referindo à humanidade, e ele estava dizendo a serpente, referindo a Satanás. Então ali foi uma profecia que o Senhor fez, dizendo que nessa profecia o destino de ambas as partes, o destino de cada um de nós. Ele estava dizendo ali algo futuro, algo que iria acontecer. Deus estava ali declarando e revelando os teus planos. O que ele disse ali para a mulher? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele disse à serpente, né? E porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente. Inimizade. Deus declara, através dessa palavra inimizade, que haverá esta hostilidade entre Satanás e a humanidade. Não é entre Satanás e a mulher, é entre a humanidade, tá?
Aqui também vai falar semente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente. A semente é a descendência de uma mulher, a descendência, ou seja, a humanidade. Então, esta colocação aqui, ela se refere a Jesus Cristo, que viria como o Salvador. A semente seria o Salvador Jesus Cristo, que viria aqui como o nosso Salvador. Por que a semente de uma mulher? Se ele é o Cristo, se ele é o próprio Deus. Porque o Senhor disse, Deus disse à mulher, que ele disse à serpente, que poria inimizade entre ele e a mulher e a semente da mulher. Então o Senhor teria, a salvação da humanidade, teria que vir de uma mulher, teria que vir de uma da descendência, uma pessoa, a semente da própria mulher. Então o Senhor teria que vir encarnado na humanidade, como um humano, para que essa profecia ela viesse a acontecer. E ele ainda disse mais: e esta te ferirá, e a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Ferirá a cabeça, ferir a cabeça da serpente. Olha só, ferir a cabeça da serpente é uma referência à vitória de Cristo sobre Satanás, que será completa na derrota final do diabo. O Senhor já estava dizendo a ele que ali teria a derrota final dele. Como se diz, aguarde, que o seu fim está próximo. Aguarde. Mas olha só, aqui o Senhor então, o que o Senhor está dizendo? Ou seja, a obra de Cristo ainda não está completa. A profecia aconteceu, mas ainda não terminou. Aquele que começou a obra, ele há de aperfeiçoar. A profecia está acontecendo. Ferirá o calcanhar. Porque ele diz aqui, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso vai referir à morte de Jesus Cristo. Um ferimento temporário que, embora tenha sido doloroso, não foi o fim. Satanás fez de tudo para exterminar o plano de Deus. Sabendo que ali o Salvador já estava ali para eliminar ele, ele então quis eliminar esse Salvador. E usou até mesmo do seu próprio povo para fazer com que ele sofresse, para fazer com que ele morresse. Satanás, achando ali que a morte de Jesus acabaria todo o sofrimento dele e pararia os projetos de Deus. Ele então fez isso, fez tudo isso acontecer. E ali ele achou que tinha ganhado, que tinha derrotado o Senhor Jesus, mas não derrotou. Isso tudo foi só o começo do processo do resgate da humanidade e da eliminação total de Satanás. Jesus, ele venceu a morte. Jesus teve que vir como homem, encarnado como homem, para que a profecia acontecesse. E assim tudo se cumpriu. Aqui em Gênesis 3:15 foi a primeira profecia messiânica, onde o Messias, ele redimiria a humanidade do pecado. Deus,
ele revelou seu plano de redenção da humanidade, que seria através da sua própria semente, para que assim também ele não quebrasse a sua lei de redenção e esse resgate fosse válido. Isso mesmo. Aqui nós vemos o plano de redenção do Senhor. Antigamente, quando se via a família, quando se perdia, vamos dizer, quando o homem já não se dava conta mais de sustentar a casa e ele não tinha mais como fazer, ele então ficava, como se diz, ele e os seus bens e toda a sua família penhorado ao seu senhor, o seu senhorio, né? O seu patrão, o seu chefe, né? O seu empregador. E tudo que ele fazia tinha-se ali que pagar aquelas dívidas que ele tinha com o senhorio. E eles ficavam sempre em dívida. Mas também a lei foi estipulado o ano da libertação, que a cada 7 anos tinha o ano da redenção. E eles então poderiam ser livres. Alguém poderia pagar as dívidas dele e os libertar. Mas não era qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa do próprio sangue. Tinha que ser uma pessoa da própria linhagem. Não importa se aquela pessoa tinha uma linhagem, um sangue distante, tá? Não tinha uma linhagem distante, mas ela tinha que vir daquela descendência para poder ser o redentor, para poder redimir as dívidas daquela família, daquela pessoa e libertá-los, pagando toda a dívida e tornando eles livres novamente para viver a vida, para não ficar preso mais àquele senhor, aquele senhorio. Então, o redentor, ele tinha que ser da linhagem, da família daquela pessoa que estava endividada. O Senhor é maravilhoso. Ele não quebrou essa lei. Ele não quebrou. A linhagem, a raça humana, ela estava em pecado, em dívida e presa, escrava do pecado. E ali Satanás prendia a humanidade com uma legalidade por causa da rebeldia e desobediência para com Deus. E então, o preço de tudo isso era a morte. A sentença deste pecado de rebeldia e desobediência para com o Senhor era a morte. Satanás, então, ganharia. Mas Jesus, ele veio em linhagem humana, do sangue humano. Ele veio de uma mulher, nascido de uma mulher, mas porém sem pecado algum. Ele não nasceu do pecado. Ele era um homem livre. Então, por não haver pecado, Jesus era livre. Jesus não continha pecado. Ele era santo, ele era puro, ele tinha a divindade dentro dele, ele tinha a santidade dentro dele, ele era o próprio santo. E Jesus precisaria redimir aquela família, que é a humanidade. Ele precisava, então, aquele redentor precisava pagar a dívida, mas o preço era a morte. Então, Jesus teria que morrer. Jesus teria que morrer para salvar aquela humanidade, para salvar a humanidade em si. A todos que viessem pela semente da mulher. Essa profecia, ela é eterna. Ela começou lá em Cristo. A profecia foi lançada em Gênesis. A profecia aconteceu com Jesus no início, mas ainda não terminou. Não se fechou essa profecia,
porque ainda não se terminou os tempos. O Redentor salvou a humanidade, mas a linhagem humana, a semente humana, ainda prevalece. Com a morte de Jesus, ele pagou o preço. Jesus, então, ao morrer na cruz, pagou o preço da humanidade. Mas em João 1,12 está falando que todos que creram e receberam o nome de Jesus em sua vida, que creram nele e o receberam, têm o direito de ser chamado filho. Então, todos que vier da linhagem de Jesus, todos que vierem sendo filhos, ganhar esse direito de filho de Jesus, será salvo, receberá a salvação. Aqueles que não receberem a Cristo não vão entrar dentro dessa aliança que foi feita lá na cruz do Calvário. Todos que vêm da linhagem daquele que morreu é que vai ser salvo. Então você precisa receber, você precisa crer no que Cristo fez, você precisa entender, receber a revelação do Espírito Santo, do que ele fez, tomar posse desse nome poderoso, entregar a tua vida a ele e viver a vida a qual Cristo quer que você viva, para fazer parte dessa linhagem e ser salvo da morte, salvo desse senhorio, desse Satanás que prende a humanidade através do pecado. E o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos. Esse é o plano da redenção, um plano que foi válido. O Senhor nosso Deus não quebrou a lei. Ele manteve a lei. Como diz Jesus, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para mantê-la, fazer com que ela se cumpra. E Jesus fez com que essa lei se cumprisse. Ele é o nosso Redentor. É só através de Cristo que nós somos salvos e libertos dessa prisão. Por isso, Cristo teve que morrer. Amém? Eu espero que o Espírito Santo tenha lhe revelado ao teu coração essa revelação da redenção. Se você assim tiver com o coração quebrantado para receber essa revelação. Na cruz, o trigo, que é Jesus, ele morreu. Ele teve que morrer. Ele venceu a morte naquela cruz. E ali nasceu o Cristo, a salvação, a redenção. O nosso Senhor Jesus, o Cristo, ressuscitou. Jesus, ele morreu por nós. E nasceu o Cristo, o Salvador, por nós. Amém? Livro de Jó, 19:25. O meu Redentor, ele vive. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, pois bendito és o Senhor dessa terra. Bendito és o Criador dos céus e da terra. Bendito és o Senhor que na cruz do Calvário venceu a morte e ressuscitou por nós, porque o meu Redentor, ele vive. A minha vida eu entrego ao Salvador, porque eu creio na morte, eu creio no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e eu recebo o que Cristo fez por mim, sendo por mim o meu Salvador, e eu torno ele Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ore, faça essa oração, entregue a tua vida ao Salvador. Deixe de ser a criatura para ser o filho. Deixe de ser a criatura apenas uma criatura que o Criador fez.
ao colocar nessa terra, ao você ter nascido nessa terra. Não importa em que berço de religião você nasceu, você é uma criatura. Até você, de sã consciência, entender e crer no que Jesus fez, no poder da salvação, no plano de redenção do Senhor nosso Deus, e receber o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, tornando o Senhor Jesus Cristo o teu Salvador. Porque nem todos são filhos de Deus, mas todos são criaturas de Deus. Então não importa a tua crença, não importa a tua religião, hoje creia em Cristo Jesus e torne Ele o seu Redentor da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Medite nessa palavra, reflita nessa palavra, peça discernimento espiritual, peça o Senhor que venha trazer revelação ao teu coração e viva uma vida diferenciada, fazendo a diferença, sendo diferente, sendo o Senhor, o seu Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Há um novo começo para a tua vida. Amém?